Queridos irmãos, nós vamos meditar nessa manhã sobre cultivando o amor fraternal. Mas antes, eu vi aquele momento aqui, acompanhei aquele momento de oração, muito lindo aquilo, orando inclusive na parte de orar pelos enfermos. Tem um pastor em Manaus, a quem eu prezo muito, e praticamente todo ano eu vou pregar no aniversário da Igreja Batista da Graça, lá em Manaus. E o pastor de lá é o pastor José Wellington Cartacho. Ele tem 3 filhos e esses meninos são integrados na obra do Senhor. E o mais velho chama-se Nataniel e é conhecido como Natan. E agora nós recebemos um WhatsApp dele, acho que foi antes de vir para cá, ou foi em Santos, já em Santos. O menino está apresentando um quadro de tumoração. E me parece que é no fígado, não é isso? 21 anos, irmãos. O menino que está cursando música, está se bacharelando em música, é uma bênção lá na igreja, na parte da música. Então eu queria, se possível, pastor Marcos, que esse menino constasse na lista de oração dos amados irmãos. É mais fácil lembrá-lo por Natan. E o senhor sabe como é. Sabe como é que é pai, mãe, não é? Um servo do Senhor. Mas nós não estamos isentos disso. Estamos isentos da perdição eterna, mas não das sequelas do pecado. Então, orem pelo Natan, né? Muito pode em sua eficácia a oração dos filhos do Senhor. Então, não esqueçam do Natan. E a outra coisa, os irmãos estão reparando, o pastor Thomas Gilmer, ele continua o mesmo, eu fico contente com isso. Eu cheguei aqui, muita gente observou que tinha aqui uma menorá, muito bonitinha, não é? Deixa eu ver se eu estou com ela aqui no bolso. E eu pensei comigo, eu quero ver até quando o Thomas vai me deixar usar essa menorá aqui dentro. E está aqui a menorazinha, né? Bonitinho, o pastor Alexandre gostou. E ele também gostou, o Thomas. Ele disse, olha que bom, e embaixo, ele é psicólogo, embaixo, Holy Land, Gold. Aí ele pegou o Amigos de Sião, me tirou um cartãozinho do Amigo de Sião e falou, mas a estrelinha do Amigo de Sião, tal, você já pode usar e tal, e pronto. E eu sabia que eu não ia ficar com esse pingente até o final das conferências. Então, brother, muito obrigado, graças a Deus eu estou aqui com a estrelinha, e realmente as minhas estrelinhas daqui da IME tinham acabado, porque sempre vem pastores lá, a gente conhece, e acaba dando para eles a estrelinha. Mas, irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos agora, ditas estas palavras, abrirem a palavra do Senhor em João capítulo 13, verso 34, em reverência à palavra do Senhor, vamos nos colocar em pé. João capítulo 13, verso 34. Eu sei que eu tenho que hoje correr um pouquinho, e até algumas coisas que eu tenho aqui eu não vou colocar uma outra para ver se eu consigo ter a façanha de resumir. Mas o Marcos já me falou, o senhor pode ir, a hora que acabar, acabou. Não é a hora que acabar, acabou, tem tempo para acabar, né, Marcos? Ele cronometrou. Muito bem, João 13, 34, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo, um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento eu vos dou. Quer dizer, eu vou reiterar, fortalecer aquilo que é necessário. E nós vamos ver que na Bíblia, principalmente nas epístolas de João, aparece muito isso. Que vos ameis, o amor de Deus será visto em vós se vocês me amarem, etc. e tal. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Até aí, a gente entende. Agora vem a segunda parte. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós. Como eu amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. A pergunta é, nós sabemos amar? Nós sabemos amar como Jesus amou?
Realmente, não sabemos. Mas ele também disse, aprendei de mim. Então, por ele, nós podemos amar. Por ele, nós podemos levar muita coisa para a cruz. Por ele, nós podemos nos libertar de muita coisa, principalmente nessa área. Então, que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Podeis assentar. Então, nós lemos 13, o verso 34. Agora, dá uma viradinha de página aí, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha a ênfase. E aí vamos mais um pouquinho adiante. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Isso acontecendo, veja o que vai acontecer de maravilhoso. Volte para o versículo 14, 15 e 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu... E o que é que ele estava mandando aí, nesse mesmo capítulo que nós aqui falamos 3 vezes? Que vos ameis uns aos outros. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, meus queridos, quando Paulo fez aquela listagem do fruto do Espírito, você pode pegar todos aqueles itens que Paulo coloca como fruto do Espírito, soma tudo aquilo, gozo, paz, mansidão, bondade, benignidade, longanimidade, temperança, domínio próprio, soma tudo aquilo, você vai encontrar 2 resultados. É a chave de tudo aquilo. Primeiro, humildade. Soma tudo aquilo, o resultado é humildade. Porque basta pensar, para ser temperante, para ser benigno, para ser bom, para gozar paz, para ser longânimo, você tem que ser o quê? Humilde. E o outro resultado é completamente o apagamento do orgulho. Completamente o orgulho apagado na vida. É uma crucificação. E aí surge o outro resultado, perdão. Pega todo o fruto do Espírito que está lá em Gálatas 5:22, soma tudo aquilo, vai dar humildade e perdão. Que é exatamente o que significa a haste vertical da cruz. A haste vertical da cruz é aquilo. Jesus humilhou-se de tal forma, o quê? Que veio até entre nós. E ali pagou o preço para que nós subíssemos, nos perdoando de todo o pecado. Não foi assim que ele falou lá na cruz? Assim estão todos perdoados. Muito bem, irmão, o que eu quero com isso? Então, vou contar uma pequena história aqui, para não alongar a introdução, e falar sobre esses 2 resultados do fruto do Espírito na vida cristã. Essa história que eu vou contar, ela não estava aqui no meu esboço, mas eu fiquei com vontade de falar isso, e se não me engano eu já contei isso aqui tem um tempo. E eu tenho 2 recortes dessa história. Um recorte que eu tenho da história diz que ela foi verdade. É verdade. O outro recorte apresenta ela como uma ilustração. Bom, o fato é que é verdade ou ilustração, é muito tocante. É muito tocante e nos mostra o que Jesus quis dizer para os discípulos. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros também. Isto eu vos mando, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vós. E esse amor ficou muito bem ilustrado nessa história, seja ela verdadeira ou não. Era uma igreja pequena, eu creio que talvez um santuário desse tamanho aqui. E o pastor da igreja era um jovem. Ele tinha assumido o ministério há pouco tempo e durante a semana ele falou para a igreja, olha, no domingo aqui eu vou trazer um pregador, ele é um pregador idoso, já marcado pelos anos, mas vocês vão gostar, vocês serão abençoados, desafiados e edificados. E a igreja ficou naquela expectativa e o pastor falando, incentivando a igreja, até que chegou o domingo. Passaram essa semana toda, chegou o domingo, e aí o culto estava reunido, como está aqui agora, e o pastor sai lá do gabinete pastoral e vem segurando um velhinho.
E o velhinho, o pastor leva ele até o banco, acomoda ele, e o pastor chega aqui na frente do púlpito e começa o culto. O velhinho sentado ali, com o óculos meio arreado, cabelinho bem branquinho, de vez em quando ele levantava os olhos assim e olhava para o santuário. E o povo, cidade pequena, todo de olho no velho. Tinha uns adolescentes na frente que diziam assim, o velho vai pregar, hein? Sabe como é que é adolescente, né? Adolescente. Mas aí começou o culto, vieram os cânticos e etc e tal. Aí o pastor olhando para o povo, e o povo olhando para o velho. Estavam trocando olhares. Aí chegou a hora de apresentar o pregador. O jovem pastor foi lá, pegou ele pelo braço, trouxe ao púlpito. Os adolescentes já cutucando um ao outro. O velhinho veio, leu João 3,16. O pastor sentou lá no cantinho. E o velhinho começou, falando já com o peso dos anos. A molecada ali já estava impaciente. E o velhinho falou, o amor de Deus por nós, o que Jesus Cristo fez para nos salvar. E os adolescentes ali já inquietos. Aí, numa hora, quando o velhinho viu que os adolescentes estavam inquietos, ele disse, eu vou contar um fato que aconteceu com um menino igual a vocês, viu? Puxa, a molecada, pô, ficou todo mundo ligado no velho. Que aconteceu com um menino igual a vocês. Aí a molecada ficou ali. E aí o velhinho começou. Eram dois meninos, muito amiguinhos um do outro, companheiros muito íntimos. Só que havia uma pequena diferença. Um era crente e o outro não era. Mas isso não foi um obstáculo para que eles desenvolvessem uma amizade muito grande. Isso o velho contando. E esses meninos foram vivendo juntos, e um dia saindo, lá pela beira do mar, os dois passeando, o crente disse para o não crente, olha, meu pai está lá, está mexendo no barco, vamos ver se ele leva a gente para pescar. Aí o outro falou, é mesmo, o dia está bonito, vamos lá, vamos ver se ele leva a gente. E o pai do menino crente, que também era um crente, estava lá arrumando o barquinho já para futuramente ali já entrar na água. Aí os dois chegaram lá, pai, dá para o senhor levar a mim e o meu coleguinha aí para nós pescarmos, o dia está bonito, então vamos, entrem aí e tal. Entraram e, enfim, saíram com o barquinho, foram pescar, as iscas lá, uma varinha para cá, outra varinha para lá, aquela alegria, opa, peguei, não peguei, e aquela alegria, e o vento começa a soprar. Um barquinho pequeno. E o vento começa a soprar. Aí o pai, o pescador, o pai do menino crente, disse o velho contando. Epa, esse vento eu não estou gostando não. É melhor nós voltarmos. E aí recolheram tudo e no remo, quando o pescador pegou no remo e que conseguiu virar e queria voltar, não conseguia mais. Porque a maré estava muito forte por causa do vento. E ele queria e não conseguiu. Os meninos já começaram a ficar meio assustados. E ele queria e o barco, e isso o velho contando. E os moleques ali, tudo de olho aberto. E ele contando, a igreja, um silêncio geral, queria saber como é que ia ser isso. E ele manda, e o barco joga de um lado, e joga de outro, e joga de um lado, o barco vira. No que o barco virou, ficou uma corda na ponta do barco. O pescador, o pai do menino crente, segurou a corda. Mas os meninos caíram um para cada lado. O filho dele, o velho contando, o filho dele dizia, pai, joga a corda, senão eu vou morrer afogado. E o outro amiguinho dizia, Senhor, me joga a corda, porque eu também não sei nadar, eu vou morrer afogado. E pelo espaço de tempo só dava para salvar um. Joga a corda, joga a corda, joga a corda, eu vou morrer, me voltar. Aí ele pegou a corda e disse, filho querido, papai te ama. Jogou para o outro.
Aí os meninos que estavam aqui na frente, um levantou. Ei, tá errado. Aí o pastor fez assim para ele. Ele sentou. Não, fique em pé. Por que tá errado? Ué, ele tinha que jogar pro filho dele. Por que queria jogar pro outro? Aí o velho disse, mas o outro não era salvo. O outro ia pro inferno. O meu filho estava salvo. O meu filho foi morar com Jesus e um dia eu vou encontrar com o meu filho, mas aquele coitado estava para o inferno, vai para o inferno, ia para o inferno. Aí o menino sentou e depois o menino ainda levantou a mão mais uma vez e disse, sim, pode falar? E, sim. Mas como é que ele poderia saber que aquele menino seria um dia salvo? O filho dele será que não morreu em vão, não? Nessa hora, o velho parou. Como é que o velho ia saber que o outro um dia ia ser salvo? O velho parou. O pastor que estava sentado ali no canto, estava se derramando em lágrimas. A igreja já tinha gente assim, como é que vai acabar essa história? Aí o velho, com dificuldade, se afasta do púlpito. Pega o jovem pastor pelo braço e traz no púlpito. Aí o velho diz, irmãos e amigos, o meu filho está na glória. E como diz a palavra do Senhor, um dia eu vou encontrar meu filho e todos os nossos queridos que estão lá em cima. E o amigo do meu filho está aqui. É o pastor da vossa igreja. Gente, o velho ainda falou assim, mas a história não acabou aí. A história não acabou aí. Naquela cruz, o Filho de Deus estava sendo pregado ali, crucificado, sofrendo os horrores. Em outras palavras, ele dizia para o Pai, joga a corda para mim, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Aí ele, Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Sabe por quê? Deus não jogou a corda para Jesus, jogou a corda para nós aí, ó. Jogou a corda para você, para mim, para cada um de nós aqui. Entendem agora que aqueles que agarraram a corda, como aquele jovem pastor agarrou, a corda que veio de Deus, esses serão salvos. Esses serão salvos porque agarraram a corda e creram que o sangue de Jesus Cristo purificou de todo pecado. Agora imagine, e os que não agarraram a corda? Como é que pode viver junto com aqueles que agarraram a corda? Não tem jeito. Nós temos a doutrina da separação aqui embaixo. Quem é mau? Quem é um mau cidadão? Quem é um assaltante, um roubador, um assassino? Tem que ir para onde? Tem que sair do nosso meio. Não é a separação? Tem que pagar a pena. Quando uma pessoa fica doente e vai piorando, para onde nós levamos? Separamos elas de nós, nós levamos para onde? Para um hospital. Então aqueles que pegaram a corda para o lugar certo e os que não pegaram a corda, uma questão de justiça, vão pagar pelo que não fizeram. Ou seja, pelo que são responsáveis também. Lembra daquela multidão? Passava perto da cruz e fazia assim, ó. Salvou os outros, salva-se a si mesmo. Como é que vão herdar o céu conosco? Isso não é justiça. E nem nós merecemos ir para lá. Nós vamos porque pegamos a corda que Deus nos deu. Que é Jesus Cristo, seu Filho amado. É por isso que quando alguém diz, mas Deus é bonzinho, Ele não vai mandar o pessoal para o inferno. Mas não está mandando. Ele jogou a solução para o homem não ir para lá. Agora o homem ignora isso, tem que pagar o preço. Tudo que o homem semear, o que acontece? Ele vai colher. Então, queridos, duas coisinhas só. Primeiro, é preciso humildade para crer
que só Jesus Cristo pode salvar o homem. Só. É preciso ser humilde. E essa humanidade não quer dar o braço a torcer. É orgulho, é muito orgulho. Saber que um Cristo de um nascimento virginal, que nasceu numa estrebaria, é o Deus Santo encarnado, é orgulho para o homem. E esse orgulho traz umas coisas absurdas. O homem evoluiu do macaco. Gente, faça-me o favor. Não subestima a inteligência da gente. Há uma partícula divina. Bum! Nasceu todo mundo aí. Pega o seu relógio aí, joga no chão, pisa nele, espatifa ele. Vê quantos reloginhos meninos vão nascer. Pega esse copo aqui. Joga uma bombinha dentro dele aqui. Põe ele em cima assim. Brrr! Saiu vários copinhos. Claro. A explosão não constrói. Isso é uma coisa tão simples. Se a explosão não constrói, ela faz o quê? Se ela não constrói, o que ela faz? Destrói. Mas o homem não quer admitir que ele veio do pó. Ele não quer admitir que ele é pó. E, acima de tudo, não quer admitir que ele é um pecador, desgraçado, miserável e caído. E que está perdido. Está perdido. É candidato ao inferno. E essa palavra inferno está sumindo dos púlpitos aí, vocês sabem, né? Não se fala mais inferno. Por que não fala se a Bíblia fala que o homem sem Cristo está perdido? Abra lá no Salmo 9,17. O que a Bíblia diz? Que os ímpios serão lançados no inferno. Está aí na sua Bíblia, ó. 9,17 de Salmo. No Evangelho de João, Marcos, Lucas, Paulo e suas epístolas paulinas e pastorais, está tudo escrito aí que o homem sem Cristo vai para o inferno. E sabe o que é o inferno? Inferno é um lugar onde não há um vestígio do Deus eterno. Não há um vestígio de Deus. Lá em Lucas 16, 19 a 31, uma das coisas graves que mostra do inferno, lembra com aquele rico que foi lançado no inferno? Qual foi a primeira coisa que ele pediu? Água! Então você entende que pela Bíblia que no inferno não tem água. Já vê que inferno é. O ano passado a seca aqui foi brava, não foi? Ou foi o ano retrasado, que teve aquele, como chama aquilo? Racionamento. Lá na Bahia também. Fica 2 dias na tua casa sem água. Sem poder dar descarga, sem poder tomar banho, sem poder lavar louça. Aí você vai chegar à conclusão, nossa, isso é um inferno. Não é? Um cheiro horrível vai tomar conta de casa. Banheiros sujos. Pia entupida de louça que não pode lavar. Você também sujo, não pode tomar banho. Água para beber. Água para beber. Na sede a gente bebe até água suja ou não? Então a primeira coisinha, inferno não tem água. Segunda coisinha, o rico que foi lançado no inferno, ele não foi para o inferno porque ele era rico não, é bom deixar isso claro. Esse negócio de dizer, o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. Não tem isso, não. Jesus não morreu nem pelo rico, nem pelo pobre. Ele morreu pelo pecador. Seja ele rico ou pobre. Então, o rico que estava lá no inferno porque rejeitou Jesus, teve a mesma oportunidade que Lázaro. A segunda coisa, não tinha água. A segunda coisa, ele viu o quê? Quem foi que ele viu lá no céu? Lázaro. Desfrutando das benesses celestiais. Sabe o que significa isso também? Que no inferno vai se ter uma vista do lugar que foi perdido. E as pessoas que estão no inferno vão dizer, eu podia ter ido para lá. É tarde demais. A decisão é agora, enquanto tem vida. A corda está jogada agora aí, ó. Não jogou a corda para o filho para tirar da cruz, não. Jogou para o homem. Agora, se você não pega a corda, você está fazendo assim para Deus. Não está escrito em Lucas, Mateus e João que eles passavam perto da cruz, faziam assim com os ombros, meneavam a cabeça, salvou os outros, salva-se a si mesmo. Humildade. Está faltando humildade nesse mundo, está faltando humildade no coração do homem, e humildade é uma coisa que somente significa isso, é você se pôr para fora
toda partícula, qualquer partícula de orgulho que você tiver. E é isso que impede o homem de chegar a Jesus Cristo. É reconhecer que é um pecador. Está perdido. Mas meus amigos, o que vão dizer? Ué, você que tem que dizer para os teus amigos, sou um crente em Jesus Cristo. Se eles não reclamarem e acharem que você é louco, é uma bendita loucura. Você faz parte do hospício de Deus. Não é porque a Bíblia não fala que as coisas de Deus são loucura para os homens? Então nós somos loucos, por amor à palavra da mensagem da loucura da cruz. E finalmente, meus queridos, terminando. Se o homem não é humilde, o homem nada entende de perdão. Nada entende de perdão. Perdão é coisa que nasce em coração humilde. E aqui, quando Jesus está falando, ele está falando também para os seus discípulos. E o que foi que ele disse para cada um de nós assim? Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Olha, no mundo nós temos muitas dificuldades, temos muito sofrimento. Mas nenhum sofrimento desse é maior do que a coroa que nos está reservada. Lá em 1 Coríntios 2,9, o apóstolo Paulo diz, e isso pode ser aplicado, embora seja um outro contexto, mas pode se aplicar bem à vida eterna. O que os olhos não viram. Você já viu alguma coisa do céu? O que a gente viu do céu está escrito na Bíblia. O que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, porque Paulo falou palavras inefáveis. Não podem, nenhum sofrimento pode ser comparado a isso. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A humildade nos leva até essa visão de que para entender isso, só um coração totalmente afastado do orgulho, ou que tenha despojado o orgulho. E aí então vem o perdão. Irmãos, muitas coisas na nossa vida cristã, muitos problemas na nossa vida cristã, são ressentimentos que tem aqui dentro, ó. São amarguras que estão dentro do coração. Agora eu pergunto, como é que um crente quer crescer na vida cristã? Como é que um crente quer buscar mais de Jesus Cristo na sua vida se está com o coração fechado? Coração fechado é para ímpio. Ira, inveja, homicídio, amargura, ódio, vingança, isso é para coração ímpio. Mas o crente tem a cruz, e ali na cruz tudo se resolve. Por que casamentos estão falhando? Por que nós temos muita gente que se afasta do evangelho e vai para o mundo? Porque não entendeu o que significa o perdão de Deus para a vida de cada um. Muitos acumulam ressentimento dentro dos seus corações. Tem um pastor lá na nossa igreja, hoje ele faz parte da equipe de pastores da Rádio Transmundial, pastor Noélio Duarte. O pai dele foi missionário numa junta de missões aqui no Brasil por muitos anos. E eles moraram numa cidadezinha de Minas, lá, Almenara, uma cidadezinha mineira. E o pai do Noélio, missionário, naquele tempo as coisas eram muito rudes, então para a água chegar no tanque, precisava fazer um sistema de cano, e naquele tempo não era todo mundo que podia ter aqueles, era de ferro, né, aqueles canos antigamente. Então o que faziam? Pegava o bambu, cortava o bambu assim, fazia aquele barco, não é? Ia ligando um bambu com o outro, prendia com arame e fazia o encanamento com bambu, para a água que vinha da fonte chegar nos tanques. E o pai do Noélio fez isso para a casa dele. Olha, a fonte não secava, a fonte estava jorrando todo dia, então tinha água, né? Tinha aquele medo de estancar e etc e tal. Mas chegou um dia, ele disse, chegou em casa e a irmã Fidelcina falou para ele, olha, não tem água. Como não tem água? Aí subiram, foram lá na fonte, a fonte estava jorrando. Mas não é possível, se a fonte não secou, está jorrando, por que a água não cai no tanque? Aí começa a examinar no meio daquele mato todo. Pasmem vocês, um camundongo morreu no meio do bambu. E conforme a água ia descendo, o camundongo, ele em vez de apodrecer, ele foi inchando. Inchou.
A água batia no camundongo e caía para fora do bambu. Não chegava lá. Aí o pastor Noé, o pai do Noélio, ele disse, achei o problema. É um rato podre, rato morto. Chegaram lá, com todos os apetrechos, puxaram o rato, acabaram com o rato, a água jorrou. É uma belíssima aplicação para o nosso coração. Será que o rio da vida está fluindo no nosso coração como deve fluir? Ou tem rato morto aqui? Sabe? Aquela questão, não lhe pediram perdão? Você não perdoou? É você que tem que pedir o perdão. Alguém tem que chegar a você e pedir perdão e você tem que perdoar, porque querem ver a seriedade do assunto? Querem ver a seriedade do assunto? Então a primeira coisa, abram lá em Mateus, capítulo 6. Olha a seriedade desse assunto. É por isso que muita gente não progride na vida espiritual, é por isso que muita gente tem atitude carnal, é por isso que muita gente relaxa com o culto, com o trabalho de Deus, relaxa com a obra, relaxa com a devocional, relaxa com a vida de oração. Porque tem rato podre. Tem rato podre. Tem que tirar o rato. Aí a água flui. Olha o que diz aqui. Mateus, capítulo 6, verso 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Porque, é Jesus falando, olha. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, veja bem a condição, isso é uma condicional. Porque se, pois numa condição, tem uma condição aí, uma condicional. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, aí qual é a condição? Se vocês perdoarem uns aos outros, o Senhor Deus vos fale alto. O Senhor Deus perdoará a vós. Mas tem uma condição. Qual é a condição? Temos que perdoar um ao outro. Porque chegar de noite, igual, Senhor, perdoa meu pecado, mas você está com o coração carregado, com pai, com mãe, com sogro, com sogra, com nora, com tio, com tia, com irmão em Cristo, com irmão na carne. Você está carregado, não tem jeito. Volta um pouquinho a página aqui. Capítulo 5. Verso 23 agora. Capítulo 5, verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, o que é isso? É trazer o dinheiro no gasofilácio? Não. Qual é a oferta que Deus quer? O culto nosso no altar, um culto racional. Os seus filhos no altar. Então, um culto que nós estamos oferecendo aqui, isso aqui é uma oferta que nós estamos dando a Deus. Olha aqui, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali adiante do altar a tua oferta para o teu culto, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, o teu culto. Entendeu? Como é que eu vou cultuar a Deus se eu estou com meu coração carregado contra outro? Como é que eu vou cultuar a Deus se eu não perdoei? Como é que eu vou cultuar a Deus se eu não pedir perdão pelo erro que eu cometi? Aí vocês viram, está uma condicional. Não é fácil não, gente. Cristianismo não é fácil. Cristianismo é caminho estreito. Olha, Jesus fala, porta estreita, caminho estreito. O que ele fala do ímpio? A porta que leva ao inferno é o quê? É muito larga, caminho largo. Mas o cristianismo é uma portinha pequena, o caminho é estreito. Cristianismo tem cruz. O que significa a cruz no cristianismo? O que significa? Sabem? Morte. Cruz significa morte. Por isso que o apóstolo Paulo disse, já estou crucificado com Jesus Cristo. E é por isso que nós vencemos o mundo, meus irmãos. Porque nós estamos mortos com Ele. E a nossa nova natureza recebe do Espírito a força para andarmos na contramão do mundo, carregando a nossa cruz. Evangelho é cruz.
Cruz foi onde Jesus subiu. Cruz foi onde Deus jogou a corda para a humanidade e deixou o filho dele ali sem a corda, a ponto de Jesus falar: Deus meu, por que me desamparaste? É que Deus não jogou a corda para o filho, jogou para cada um de nós aqui. E você há de entender então, se pegou a corda, você está salvo, porque Cristo com seu sangue purificou de todo o teu mau caminho, de todo o teu pecado. Agora, se não pegou a corda, como diz o pastor Marcelo, lá de Goiânia, você está frito. Você está fritinho da Silva. Pensa bem nisso. É uma decisão que envolve uma eternidade. Orgulho cega. Vocês sabem o que foi que derrubou o diabo. Orgulho. E é isso que ele usa. É isso que ele usa. Para não deixar o homem entender a loucura, bendita loucura da mensagem da cruz. Cristo crucificado, remidor dos nossos pecados, e a nossa cidadania numa pátria celestial, por causa do sangue daquele que foi crucificado. Isso para o homem é loucura, mas para nós, o privilégio bendito de pertencer ao hospício de Deus, que vai culminar com uma eternidade com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.